Boa noite, pessoal. Hoje vamos dar continuidade ao webinário Alfaletragem. Já estamos logo chegando ao final. Essa é a quarta parte do webinário Alfaletragens e hoje vamos trazer um pouco esse conceito de interdisciplinaridade e como ela pode ser benéfica na promoção de uma alfabetização e letramento integral. Bom, o que consiste esse conceito interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade, ela é a relação entre duas ou mais disciplinas, ou seja, existe articulação entre o assunto que é abordado, abrangendo as várias áreas do conhecimento para se trabalhar esse assunto, né? A interdisciplinaridade, ela não é um conceito novo. Desde meados da década de 60, surgiu esse termo lá na Europa, principalmente na França e na Itália. E no que consistia? Na verdade, foi um movimento contra a fragmentação das disciplinas, né, do currículo. E eles procuravam considerar, então, um ensino que completasse esse todo, né? Que tivesse essas relações entre as várias disciplinas, como acontece na nossa vida, né? No meio social. É como ontem, quando o vídeo do Instituto Ayrton Senna, os especialistas das várias linguagens enfatizaram que na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, a gente não tem essa coisa fragmentada. Uma hora eu vou aprender matemática, uma hora eu tenho contato com a ciência, outra hora é com a leitura. Não, acontece tudo ao mesmo tempo, né? Então, esse movimento, a interdisciplinaridade, ela surgiu com essa finalidade de desfragmentar o currículo escolar, né? E se permear mais por uma relação com a realidade vivida. Bom, aqui para exemplificar e para esclarecer mais sobre o que é interdisciplinaridade, eu trago um vídeo e vamos ver o que ele fala. Olá, eu sou a Mariane, da Empire Educação, e hoje vou falar um pouquinho sobre a interdisciplinaridade no contexto da educação básica. Há alguns anos, muito tem se falado a respeito do trabalho integrador entre as diferentes áreas do conhecimento que deve ser desenvolvido no âmbito educacional, conhecido também como interdisciplinaridade. Contudo, muitos docentes ficam em dúvida sobre como pôr em prática essa proposta, visto que é necessário conhecer e entender os diferentes saberes que compõem o currículo escolar e qual a sua contribuição para com o processo de ensino e aprendizagem dos educandos. Mas afinal, o que é a interdisciplinaridade? Pois bem, de acordo com Ivani Fazenda, ela pode ser definida como a relação entre as diferentes áreas do conhecimento, abrangendo um objeto de estudo em comum, uma grande temática, por exemplo, e que contemple características específicas de ambas. Desse modo, o trabalho interdisciplinar incentiva o trabalho coletivo entre o corpo docente, possibilitando o desenvolvimento de práticas conjuntas e estimulando a promoção de um ensino contínuo e interrelacionado. Permite ainda a visão de uma nova perspectiva acerca do ensino na escola, pois propõe o ensinar a partir da reflexão e para a percepção das relações que estão ao nosso redor o tempo todo.
Além disso, essa proposta amplia a compreensão do mundo do sujeito, uma vez que rompe com a fragmentação do aprendizado, permitindo que o educando entenda que os conceitos explorados na escola também são encontrados para além dela e auxiliando no entendimento das conexões que estão presentes nas diversas situações do cotidiano. Além disso, salienta-se que o trabalho interdisciplinar contribui para a formação integral do sujeito, premissa central da educação do século XXI, tendo em vista que instiga o educando a interrelacionar saberes, a mobilizar e a articular atitudes, valores e habilidades em prol do desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. Bom, e o conceito de interdisciplinaridade no Brasil? Como é que se deu? Também há vários documentos, né, no âmbito educacional que trazem esse termo para enfatizar a promoção de uma educação com melhor qualidade, né? E que tenha o foco na formação de um sujeito integral, né? Ou seja, que abranja tanto o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, físicos, psicológicos, afetivos, entre outros. Na Lei de Diretrizes e Bases, por exemplo, promulgada em 1971, ela já abrangia a interdisciplinaridade. Na LDB 9394 de 96, ela retoma essa orientação para a interdisciplinaridade e faz também replicar essa necessidade interdisciplinar nos parâmetros curriculares nacionais e também nas orientações curriculares nacionais. Também, além disso, essa palavra ela é ainda ratificada nas diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica e nos documentos também voltados para a educação fundamental, né? E nos cadernos do PNAEC, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, resumindo então, o que é a interdisciplinaridade? Seria a intersecção, ou seja, a parte em comum, né, entre essas variadas áreas do conhecimento. Bom, quando a gente fala de interdisciplinaridade, a gente pensa logo num currículo que ele é constituído de forma integrada, né? E então aqui eu trago como é que esse currículo ele pode se tornar integrado, né? Para propiciar essa interdisciplinaridade. Ele é baseado em 3 princípios. A análise, ou seja, tem-se a necessidade de um professor ele planejar os conteúdos, né, e os materiais e os recursos didáticos que vão ser utilizados de maneira concisa, né, para que a criança ela consiga apreender, né? Então eles precisam ser analisados para verificar se vão obter a garantia, né, na finalidade do que está sendo proposto na sala de aula. Bom, a sistematização é que os conteúdos eles têm que ser sistematizados, ou seja, eles têm que ter um ordenamento, né, uma coordenação e aí temos a análise, que a análise consiste
no professor planejar, né? Seria a escolha dos recursos, dos métodos, para trabalhar esse conteúdo, né? E assim evitar a superficialidade dos assuntos e conseguir a garantia de que esse planejamento, né, de como que vai se dar esse conhecimento, ele vai ser conciso, né? A sistematização consiste num ordenamento dos recursos e dos conhecimentos que vão ser trabalhados no aluno. E também aborda a reflexão, né, a respeito de um método que foi utilizado, se o jeito que foi trabalhado esse conteúdo com os alunos propiciou mesmo ao ensino-aprendizagem, ou o que pode ser modificado para melhorar o desenvolvimento dos alunos e a compreensão dos conhecimentos, né? Então, é voltado para a ordenação mesmo desses conteúdos que vão ser trabalhados. E a flexibilidade, ela é essencial porque ela se pauta nesse interesse dos alunos, né? E nas necessidades que vão surgindo ao longo dos conteúdos que vão sendo abordados. Então, esse dinamismo, ele vai ter, claro, uma intenção pedagógica, não vai ser algo que vai ocorrer no espontaneísmo, mas que vai trazer o interesse dos alunos, né? E vai expandir para outros caminhos baseado no interesse dos alunos e baseado nas necessidades que o professor observou, né? E que vão precisar serem trabalhadas. Bom, há dois exemplos de como podem ser promovidas essa interdisciplinaridade e esse currículo que integre, né, as várias áreas do conhecimento. O projeto didático ou por meio da sequência didática. E o que são projetos didáticos? Projetos didáticos é a mesma coisa que sequência didática? Apesar de terem algumas similaridades, eles também apresentam algumas diferenças. Então, o projeto didático, ele tem necessariamente a existência de um produto final, né? Ou seja, vai resultar ao final do projeto em algo concreto. E o projeto, ele é algo mais ampliado, né? Mais abrangente. E tem a participação ativa dos alunos em todas as tarefas. Então, o aluno ele tem a todo momento essa autonomia para decidir em conjunto com o professor, por exemplo, a temática que eles vão trabalhar, né? E como vão se dar os procedimentos. Então, tem essa relação dialética, né? Mais acentuada entre o professor e o aluno. E a sequência didáticas, ela é algo mais restrita, é assim, mais pautada no trabalho com gêneros textuais, por exemplo, né, que vão ser ao longo dos dias ampliando essa complexidade, né, dos assuntos abordados para que possa, ao final, promover essa apropriação do saber não de forma superficial, né? Então, os objetivos, os conteúdos, eles são mais específicos.
ela não tem necessariamente um produto final, né? E aqui o aluno, apesar de participar, de ser também tido como um aluno ativo, as decisões elas são mais estruturadas pelo professor, não é tanto igual acontece no projeto didático, que o aluno ele tem mais essa autonomia, né? Outro detalhe é que os projetos didáticos, eles contêm as sequências didáticas, eles vão ter esse ordenamento, né, das atividades, dos assuntos que vão ser contemplados. Mas nem toda a sequência didática ela vai necessariamente estar dentro de um projeto didático. Bom, e para esclarecer ainda mais sobre esses conceitos, eu trouxe um vídeo do canal Neuropsico da Flávia Caldas. Vamos acompanhar. Projeto didático, como já disse, não é algo que deve ser colocado à parte ou colocado como mais uma coisa para o professor fazer. Quando o professor trabalha com projeto didático, ele já tem uma visão do todo, ou seja, ele começa a enxergar as muitas possibilidades que um projeto pode trazer relacionado ao próprio currículo. Mas eu quero esclarecer para vocês que o projeto, diferente da sequência, ele tem uma ação direta do aluno. Ele tem a decisão do tema, do que vai ser abordado no projeto, não está na mão, somente na mão do professor. Então, uma das maiores dificuldades que o professor sente ao trabalhar com o projeto é dar ao aluno condições de decisão. Mas, Flávia, como que o aluno vai decidir o que eu tenho que trabalhar? Na verdade, o projeto ele vem com a intenção de responder algumas curiosidades, responder dúvidas dos alunos, não suas. E a gente aproveita essa possibilidade de dúvida, de incerteza, de curiosidade, para a gente explorar um campo fértil de conhecimento e trazer também, com certeza, o currículo que você tem que trabalhar nessa oportunidade. Nós podemos fazer projeto de uma única disciplina, de um único componente curricular. Eu quero fazer um projeto de língua portuguesa, eu quero fazer um projeto de leitura. A ideia não estou falando de você montar, você pode trazer a proposta e os alunos quiserem saber mais sobre poemas, saber mais sobre cantigas, saber sobre receita, criar coisas, várias formas de texto. Você pode utilizar um projeto voltado a um componente curricular, mas também você pode explorar no projeto a interdisciplinaridade. E aí você vai aonde há possibilidade. Só que o projeto, gente, ele parte de uma curiosidade, de uma dúvida, de um interesse dos alunos, e deve ser dado voz a esses alunos para que eles decidam qual é o tema que o projeto pode acontecer. O projeto, ele precisa ter etapas e ele precisa ter um cronograma claro, ele tem que ter começo, meio e fim. Na verdade, ele não pode ser solto, ele tem que ter uma previsão de término. Por isso que é necessário ter este cronograma, ter claro os objetivos a ser alcançados, todas as estratégias. Então, o projeto é norteado com duas perguntas iniciais. Quando a gente escolhe o tema em conjunto com as crianças, aí cabe ao professor criar situações didáticas para ver o que pode ser tratado no projeto, porque às vezes um projeto surge de uma curiosidade que aconteceu na sala de aula ou algum assunto que tenha ocorrido naquela comunidade. Sempre tem alguma coisa que as crianças gostariam de saber. É só você saber explorar e direcionar para que eles falem as suas curiosidades. E não com a sua intenção, mas a intenção da curiosidade dele. Porque se você direcionar demais, vai acabar você dando o tema do projeto. Resolvida a questão do tema, nós vamos responder duas perguntas. O que nós sabemos sobre este assunto, sobre este tema, listar com os alunos tudo que eles já sabem sobre esse tema
E posterior a isso, do outro lado, colocar o que nós gostaríamos de descobrir, de saber relacionado ao tema. Qual é a nossa curiosidade sobre o tema? Também fazer uma lista do que nós queremos saber sobre esse tema. E o projeto, gente, ele só vai ter fim, mas com uma previsão, quando as perguntas forem respondidas. Pode se demorar 1 mês, 2 meses, vai depender da curiosidade das crianças relacionado àquele assunto. Então, no final do projeto, a gente sempre tem um produto ou uma ação. Um produto, por exemplo, um projeto que envolve leitura, questão de leitura de poemas, falar do autor, de poetas, vamos dizer que tenha na sala, que tem alguém que tenha parente, e o assunto girou sobre poesia, é montar um livro de poesia na turma, é fazer eles como autores, seja o que for, estou falando de língua portuguesa, mas eu posso fazer um projeto, por exemplo, que envolva meio ambiente, sobre a questão do rio, daquela região, sobre a questão de limpeza, tudo isso, e vai ter uma ação de envolver a comunidade, de ir na comunidade para esclarecer a comunidade, separar lixo, coisa desse tipo. Então, ou um produto ou uma ação. Alguma coisa no projeto tem que acontecer, não simplesmente acabar do nada, né? Tem que ter a culminância do projeto com um produto ou uma ação. Beleza. E a sequência didática? O que ela se difere do projeto? Bom, a sequência didática é uma sequência, o nome já diz, encadeada. É um tema gerador ou um assunto, né, que o professor pode lançar e encadear várias atividades em torno daquele assunto. Eu uso muito sequência didática na alfabetização em todas as turmas que eu trabalho, porque ela me possibilita eu avançar na matemática, eu avançar na linguagem, eu avançar em geografia, história. Não que necessariamente seja obrigado a ser interdisciplinar. Eu posso manter uma sequência didática só em língua portuguesa. Por exemplo, na alfabetização, eu vou trazer um texto, uma cantiga, eu vou trabalhar aí o corre-cutia, por exemplo, com as crianças, uma brincadeira de roda. E aí eu vou trabalhar, eu quero sequenciar várias atividades que envolvam, vamos dizer, o fonema C e as letras que envolvam o C, as sílabas, as palavras, e trabalhar com letras móveis, com texto fatiado, com texto lacunado. Então, todas essas atividades que eu falei aqui são sequenciadas. Eu posso trazer um outro texto envolvendo a curiosidade da criança, por exemplo, sobre a cutia, o que é a cutia, fazer uma ficha técnica desse tipo de animal, partir para outras possibilidades. Então, isso tudo me é permitido numa sequência didática. Mas a diferença da sequência didática para o projeto, que ela não necessariamente precisa ter um produto ou uma ação. Eu posso terminar uma sequência didática no momento que eu achar melhor. Eu posso perceber que aquela sequência didática que eu trouxe para eles não provocou muito interesse, nem curiosidade deles, nem muito envolvimento deles. Evidentemente que eu posso mudar aquela sequência ali. E uma sequência didática ela não tem aquela coisa de fazer tantas semanas, tantos dias. Vai depender dos seus objetivos como professor. O que você objetivou relacionado a essa sequência didática? Aonde você quer chegar com ela? Aí é muito mais o papel do professor do que as decisões do que do próprio aluno. Já no projeto, lembrando, o aluno tem toda a participação. Então é interessante a gente colocar um cronograma exposto para o aluno, aquilo que nós já descobrimos, aquilo que nós aprendemos, e o projeto precisa ser alimentado, precisa ser trabalhado, ele não pode ser iniciado e feito só com culminância. É uma coisa que eu vejo demais na escola. A professora, geralmente a direção ou a coordenação lança um projeto que, ao meu ver, já não é bem adequado, mas tudo bem, lança o projeto e é o professor, como entende que aquilo ali é um apêndice, é uma parte que não faz parte do planejamento dele, ele faz uma coisa de abertura, quando vai dar a semana da culminância, ele faz ali uma semana de atividades envolvendo o projeto. Isso não é projeto. Isso é muito comum na escola.
Assim como também utilizar uma coisa que é muito comum na escola, datas comemorativas, para dizer que é um projeto didático. Não é um projeto didático. Data comemorativa você pode até usar como sequência didática, que é atividades encadeadas que envolvem no mesmo tema. Mas o projeto, lembra-se mais uma vez, ele tem uma intencionalidade, ele tem a participação e o controle e o tempo todo o envolvimento das crianças em todas as etapas do projeto, e inclusive a avaliação. Você, professor, vai monitorar, vai avaliar com eles, e o tempo todo que a gente respondeu a pergunta, o que a gente já respondeu nas perguntas aqui? Durante essa semana, no nosso projeto, o que a gente já descobriu, que a gente já respondeu? Isso tudo tem que ter a participação do aluno. Flávia, mas dá para fazer os dois? Evidentemente que sim. Só que você tem que organizar o seu planejamento de forma que você tenha um espaço para o projeto didático e espaço para a sua sequência didática. E você precisa fazer plano diário a partir disso, diário? Não, a sequência didática vai te dar o plano diário. E o projeto também vai te dar o que você vai fazer naquele dia. Geralmente eu uso 2 dias para o projeto e 3 dias para a sequência didática, porque o projeto envolve muito mais a curiosidade, o interesse e dos alunos e amplia muito o conhecimento de mundo, de vocabulário, e extrapola muito mais aquilo que eu estou fazendo em sala de aula controlado com meus alunos. Feito então esse esclarecimento dos conceitos de sequência didática e projeto didático, né, que são 2 exemplos que podem promover esse currículo integrado, essa interdisciplinaridade. Agora vamos dar continuidade trazendo o alfaletrando de forma interdisciplinar. Então, seria mais os exemplos de relatos. Bom, o primeiro relato que eu trouxe teve como título As plantas, seres vivos que necessitam de seres não vivos para sobreviver. Primeiramente, a professora ela analisou, então, os conteúdos do planejamento anual do projeto político-pedagógico, né? E teve como base para toda essa sequência didática o livro O Grande Rabanete, da Tatiana Belink. Ela deu início, então, à contação da história desse livro, e ao final da leitura, as crianças, numa roda de conversa, elas trocaram essas impressões, as opiniões sobre a obra. Aí as crianças elas quiseram desenhar, né, os personagens da história, então elas para montar a sequência da história ouvida. Logo mais, a professora questionou o que era um rabanete, né, qual era o seu tamanho e quem já tinha comido. Aí as crianças ficaram surpresas, porque a professora contou que o rabanete era uma raiz, né? E nem todas as crianças tinham experimentado. Bom, o que consistiu, então, depois desse questionamento, no plantio dos rabanetes, né? E no acompanhamento do crescimento. Aí as crianças elas ficavam responsáveis por regar, né? O plantio. Também teve a marcação do tempo do crescimento do rabanete. Eles fizeram um diário, né, para registrar esse crescimento, o plantio, né. As crianças depois elas sugeriram que fizéssemos algo com o rabanete que foram colhidos. Então, umas falaram para fazer um bolo, outra para fazer uma salada, outra para que cortasse o rabanete e fritasse. Bom, depois, como teve muitas sugestões do que fazer com os rabanetes colhidos, a professora, então, em conjunto com as crianças, fizeram uma votação para ver o que eles iam fazer com os rabanetes. Aí construíram uma tabela e gráfico para registrar os votos, né? E analisando o gráfico, vendo as diferenças, né?
entre as opções, constatou que o bolo foi o vencedor. A professora, observando toda essa sequência que estava acontecendo, ela percebeu que tinha a necessidade de se ampliar o trabalho com os gêneros que foram dispostos nessa sequência, que é o gráfico, a tabela, a receita, que depois eles fizeram um caderno de receitas. Então aqui eu trago a fala da professora, né, Maria Helena, a respeito dessa sequência didática que foi realizada por ela com a sua turma do primeiro ano, né, do ensino fundamental. Então, ela fala assim, que as crianças, elas pesquisaram nas suas casas outras receitas de bolos, né, trouxeram para a sala de aula, essas receitas foram registradas em um livro de receitas, né, que foi trazido por elas, essas receitas trazidas pelas crianças, e esse livro, ele passou a compor o acervo de leitura disponibilizados aos alunos da sala. Aí depois a professora retoma a leitura do livro, que foi a base dessa sequência didática, né, e aí, os alunos, agora, nesse momento, eles receberam o livro impresso, né? A história impressa. Aí, já focou na parte mais para se trabalhar agora com a língua portuguesa, né? Explorando os nomes dos personagens, trocando a letra inicial, formando novas palavras, né? Juntamente com o alfabeto móvel e outros recursos e outros materiais que a professora resolveu trazer para facilitar esse trabalho. Bom, então, como vocês puderam perceber, a professora, ela, por mais que ela se baseou no livro, na história do Rabanete, ela trouxe, depois da leitura, o trabalho com a ciência, né, pelo plantio, para analisar as plantas, a matemática, no registro, né, do plantio, do crescimento, dos sabonetes. Trouxe também a matemática nos gráficos, né, quando as crianças elas quiseram fazer algo de alimento com os sabonetes que foram colhidos, e trouxe o português quando elas registraram também, confeccionaram, né, o livro de receita. O próximo exemplo que eu trouxe foi do Seu Alfabeto e Seus Bilhetes. O Seu Alfabeto e Seus Bilhetes, ele foi um trabalho desenvolvido também com o primeiro ano do ensino fundamental, mas aqui da professora Gessime Ribeiro, né, que ela traz também como base para o trabalho dos gêneros, então também é uma sequência didática, o livro O Aniversário do Seu Alfabeto, que foi escrito por Amir Piedade e publicado pela editora Cortez. Bom, então o que ela teve a ideia de proporcionar esse diálogo do alfabeto com as crianças. Então, as crianças, elas receberam um bilhete do seu alfabeto, né? E o primeiro bilhete, ele tinha, ele trazia um kit com adereços para enfeitar a sala, porque até então se passava a Copa do Mundo, né? No momento que a professora realizou essa sequência didática, e a bandeira do Brasil para cada criança. Aí a professora também, nesse bilhete que o alfabeto deixou para as crianças, deu a ideia das crianças virem com as roupas das cores do Brasil para a escola, né? E para isso, em conjunto com a professora, as crianças elas confeccionaram um bilhete pedindo a permissão da diretora.
O segundo bilhete, deixado pelo seu alfabeto, trazia uma lista de atividades, né, que envolvia toda a questão da lateralidade e da localização espacial. Era como se fosse um caça-tesouros, né? Então as crianças elas tinham que realizar toda essa lista de tarefas e depois, conforme as dicas, né, elas chegariam até a surpresa que o seu alfabeto tinha deixado para elas. Bom, e o que constou então o trabalho com os bilhetes? Constou no trabalho com os elementos da apresentação e também trabalhar o gênero textual bilhete. Também deu base, deu suporte para as aulas seguintes, né? Que a professora trouxe então essa interdisciplinaridade. O que ela aproveitou? No primeiro bilhete, que foi deixado para o seu alfabeto, ela procurou trabalhar a história, né? Promoveu então que os alunos reconhecessem os símbolos nacionais e apresentassem atitudes de respeito, né? Também deu foco na bandeira do Brasil, no hino nacional e no brasão, que são os símbolos nacionais. E, aproveitando o contexto dos alunos, ela trabalhou também com os símbolos municipais, né, para dar mais essa aprendizagem contextual, mais significativa. Na matemática, ela desenvolveu atividades de contagem, porque como estava acontecendo a Copa do Mundo, e o tema então era futebol, ela trabalhou com essa contagem na classificação e nos pontos que os times iam tendo. Bom, no segundo bilhete, como constava com uma lista de atividades a serem realizadas pelos alunos, né, e que procurava também trabalhar a noção de espaço, de lateralidade, ela procurou trazer a geografia, né? Ela trouxe a geografia, que constou nessa capacidade de reconhecer e utilizar os referenciais de localização e orientação espacial para as crianças saberem se deslocar nos diferentes espaços. A matemática, por exemplo, ela teve essa orientação, né? O saber orientar-se e o saber deslocar-se no espaço, também interpretando, comunicando e representando a localização e movimentação de pessoas e objetos a partir dos pontos de referências e estimativas simples. Isso em relação ao segundo bilhete, sendo que no primeiro bilhete ela já também tinha trabalhado com a matemática. E na língua portuguesa, teve essa sistematização, então, do gênero textual bilhete. Bom, aqui então tem a fala da professora, que traz esse momento que as crianças saíram à procura da surpresa, seguindo os comandos dados na lista pelo segundo bilhete do seu alfabeto. E elas encontraram, depois de seguir o passo a passo da lista, né, os comandos das listas, elas encontraram então a surpresa deixada pelo seu alfabeto, que consistia num pote de balas. Aí a professora, antes mesmo de distribuir as balas para as crianças, ela aproveitou e questionou: será que teríamos balas para todos? Então, a cada criança ela foi dando o seu palpite de quantas balas tinha, se ia dar para todo mundo. Aí a professora foi anotando na lousa, né? E depois as crianças fizeram a contagem das balas e compararam os números no quadro. Essa outra foto, mas que eu vou puxar a câmera para cá para vocês conseguirem ver melhor. Ela mostra a malha quadriculada que ela trouxe posteriormente, né, para trabalhar de forma prática a lateralidade e a localização no espaço, né, que também depois disso foi retomada para as atividades do livro didático de matemática.
Então, as crianças aqui, elas tiveram, elas teve uma participação ativa, né? E aí teve um ensino mais lúdico, né? Que traz essa aprendizagem significativa. E as crianças, depois de todas essas realizações, elas sugeriram fazer um desenho para o seu alfabeto em forma de agradecimento pela surpresa que ele tinha deixado. Então, a professora percebeu que as crianças elas se sentiram motivadas, né, durante a sequência didática, elas até mesmo criaram um vínculo com esse personagem que foi criado pela professora. Bom, e aqui então eu trago um trecho, né, retirado do caderno 3 do PNAEC, né, de 2015. O PNAEC é um Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, né, e em que ele diz que a aprendizagem da leitura e da escrita, ela não ocorre apenas na língua portuguesa, na disciplina da língua portuguesa. A gente também aprende a ler e a escrever nos demais componentes curriculares, né? Como a gente já viu ontem, alguns exemplos, dá para utilizar dos rótulos dos alimentos, das notícias de jornais, dos folhetos do supermercado, das receitas, das bulas de remédio, entre outros, para potencializar essa alfabetização e esse letramento. Então, seria utilizar dos diversos gêneros textuais, né, que permeiam essa sociedade letrada. A leitura como elo integrador. O que isso quer dizer? Que a leitura é uma prática, uma atividade que vai propiciar essa articulação entre as várias áreas do conhecimento, porque na nossa sociedade, os diversos... Eu trouxe aqui a leitura como elo integrador. Por que a leitura como elo integrador? Porque a leitura ela é uma prática que ela está baseada, ela está pautada num texto escrito, né? Na linguagem escrita, na linguagem verbal escrita. E como ela depende de algo que está escrito, ela permeia os variados gêneros textuais que estão imersos na nossa sociedade, né? Então, é por isso que ela pode e vai proporcionar essa articulação entre as várias áreas do conhecimento. Então, mas o que é leitura? A leitura, antes de ser atribuído o significado que a gente tem hoje, ela é considerada uma atividade mecânica, né? Ela era apenas focada no processo de decodificação, ou seja, procurava apenas conseguir ler e não necessariamente compreender o que você estava lendo. Hoje, nos anos atuais, a leitura ela é considerada uma atividade cognitiva social, né? Ou seja, a gente sabe que o autor do texto escrito, que a gente está fazendo a leitura, ele tem uma intenção comunicativa, né? E traz também essa contextualização social, histórica que ele está vivendo e que ele quer trazer como reflexão no seu texto. É por isso que a leitura ela é algo que vai além da decodificação, né? É uma prática que está imbrincada, né, na construção do sentido, né, na compreensão. Porque o texto escrito, como a gente já viu, a linguagem verbal escrita, ela é um meio, né, de comunicação, de interação. Então, ela tem essa finalidade de transmitir uma mensagem.
E é importante, então, a gente ler com a preocupação de entender o que se está lendo para poder se desenvolver, para poder atribuir novas informações e conhecer o mundo que nos cerca, por exemplo, né? E principalmente também poder se inserir na sociedade, né? Que é uma sociedade, como já foi enfatizado ao longo desse webinário, extremamente letrada. Né? Então, para que um sujeito ele se torne ativo no seu meio social, ele precisa se apropriar da leitura, né, das várias linguagens que permeiam esse mundo que ele vive. Bom, então tem dois tipos de leitura que eu trago aqui. Temos a leitura oral. Essa leitura oral por exemplo, acontece na contação de histórias, né? Então, a professora, os pais, eles leem os livros para a criança, por exemplo, ou a própria criança, né? Então, vai ser de maneira que o outro ele vai conseguir ouvir essa leitura, né? E vai permitir que quem está ouvindo possa também ler, ou seja, também possa compreender, construir os sentidos das palavras que estão formando o texto. Além disso, a leitura oral, ela possibilita esse trabalho, né, com a audição, né, a parte sonora, a parte rítmica, né, a entonação da voz, e também o aspecto visual de um texto, que a gente, conforme vai lendo, vai construindo esse significado, então vai formando uma imagem ao longo da leitura, né? Como se fosse um cenário mesmo, transmitindo o que está nos livros. Vai entrando no nosso imaginário. Bom, a leitura visual silenciosa, como o nome já diz, ela é algo mais individual, né? Não possibilita essa leitura pelos outros, porque não vai ser verbalizado, né? Ela vai, a criança, ela vai ler de forma mental, né? Sem necessariamente movimentar, né? A boca para articular as palavras. E então essa leitura ela possibilita maior autonomia. Por quê? Porque a criança ela pode discorrer, ela pode obter uma velocidade conforme a sua própria escolha, né? E ela pode parar em determinada parte, depois retomar. Bom, então ler para quê? Tem vários motivos que a gente lê, né? A gente lê para divertir-se, para relaxar, para apreciar. Então, é aqui para proporcionar o prazer da leitura, né? E estimular os indivíduos a adentrar para esse universo da leitura, dessa formação do senso crítico, do senso imaginativo e do cognitivo, por exemplo. Então, por isso que eu falo sobre leitura de leite, que seria mais não só os livros que a escola pede para a gente ler, né? Ou que a gente pede, no caso, para as crianças lerem, mas as crianças escolherem os livros que elas
querem ler, né? Que elas gostam de ler. É um assunto que elas se interessam. Bom, ler para receber mensagens de outras pessoas. Sim, porque a leitura, ela é um meio de comunicação e de interação, né? Porque é igual eu falei, se a gente lê algo escrito. E se e a língua e a língua verbal e a linguagem verbal escrita, ela tem essa finalidade de transmitir mensagens para outras pessoas. Então a gente lê para receber mensagens de outras pessoas através do e-mail, num convite, né? Ler para orientar-se como realizar atividades diversas. Aqui é a receita, né? A regra de um jogo. Então a gente precisa ler a receita para saber como fazer aquele determinado alimento. Eu desconheço esse jogo, eu preciso ler a regra do jogo para eu saber como jogar. Ler para informar-se. Sim, para a gente saber dos acontecimentos que está acontecendo à nossa volta. Então, aqui, por exemplo, os jornais, ler para escrever, né? Que quanto mais a gente lê, a gente amplia o nosso vocabulário, né? E isso ajuda no processo de escrever. E também amplia a nossa capacidade cognitiva, crítica, né? Ler para aprender a ler. Sim, a gente aprende a ler lendo. É. Bom, diante de uma sociedade letrada, a gente vê presente também os variados gêneros textuais que compõem essa sociedade, né? Que estão imersos nas formas da gente se comunicar, de se expressar, né? E quando a gente fala em gêneros textuais, é diferente de quando a gente aborda os tipos textuais. E por isso é importante enfatizar aqui. Os gêneros textuais, eles são focados na função comunicativa, né? Então, eles estão baseados no contexto histórico, cultural, social. E ao longo dos anos, eles podem sofrer variações devido às diferentes formas de se comunicar que vão surgindo na sociedade, né? Então, eles são inúmeros, né? Então, temos a carta, o e-mail, o memorando, o artigo, o dissertativo, argumentativo, temos o romance, o poema, a poesia, o manual de instruções, o bate-papo, né? A charge, as propagandas, a webconferência, o chat, pensando numa sociedade contemporânea aqui, está repleta das tecnologias digitais, né? E agora, quando a gente fala em tipos textuais, a gente está se referindo mais à estrutura, né? Como é que esse texto se apresenta? Qual é a estrutura composicional dos textos, né? Então, como essa imagem apresenta, tem hoje 5 tipos textuais, que é o narrativo, que vai contar uma história. Então, tem vários gêneros textuais que apresentam esse tipo textual narrativo. Tem o argumentativo, né? Quando um ponto de vista ele é defendido, né, num texto. Tem o expositivo, que vai trazer a apresentar, expor uma determinada situação. Tem o descritivo, que vai explorar essa riqueza de detalhes, né? Então, ela vai utilizar, esse tipo de texto vai utilizar muitos adjetivos, né? E tem o injuntivo, que são aqueles que indicam os procedimentos a serem realizados, né? Então, temos, por exemplo, as frases
nesse tipo de texto injuntivo, ela está mais no modo imperativo, ou seja, naquele dando uma ordem, né? Então, as receitas, os manuais de instrução são gêneros textuais que fazem parte desse tipo textual injuntivo. Bom, e aqui eu trouxe um vídeo do Instituto Claro que vai abordar mais a respeito dos gêneros textuais, né? E qual é a importância deles no trabalho dentro das salas de aula. Vamos acompanhar. Os gêneros textuais são formas de dizer o que significa dentro da sala de aula, que são modos pelos quais as informações são apresentadas aos nossos alunos. São os nossos textos, os textos orais, os textos escritos, os textos multimodais, ou seja, aqueles textos que são constituídos por diferentes linguagens. Toda essa diversidade de textos compõe a nossa unidade de ensino na sala de aula, na nossa escola, que é o gênero discursivo. O trabalho com os gêneros do discurso é um trabalho bastante significativo que tem sido defendido pelas nossas políticas públicas já há algum tempo, né? Desde os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa. E isso não vem à toa, vem pelo fato de que ao eleger o gênero do discurso, você abre uma gama de possibilidades em relação ao aprendizado das crianças. Desde a condição de uma criança começar a se familiarizar com um modo de dizer que é específico de um, de outro e de outro gênero, até esse aluno que depois, com o processo de desenvolvimento na escola, vai passar a produzir cada um deles. Quando nós falamos do trabalho com gêneros, né, no que chamamos ciclo da alfabetização, primeiro, terceiro anos ou agora, a partir da Base Nacional Comum Curricular, primeiro e segundo anos, nós estamos então levando para a sala de aula a possibilidade de um trabalho bastante diversificado, variado, que parte daqueles gêneros da tradição oral, que são resgatados lá das vivências na educação infantil, e esse é um trabalho que se amplia. Bom, quando nós pensamos nesses 2 anos, nesse ciclo de alfabetização, é interessante também olharmos para os tipos de atividades que podem ser contempladas, né? Então, por exemplo, o brincar com as palavras é um tipo de atividade muito presente, muito bem-vinda nas nossas salas de alfabetização. Então, todas as brincadeiras que envolvem cruzadinhas, que envolvem caça-palavras, que envolve até o brincar oral com as palavras. Essas são atividades que no início, né, desse processo de alfabetização, início do ensino fundamental, tendem a ser valorizadas. Para além disso, é possível fazer um trabalho mais sistematizado, mais sistemático, voltado às sequências didáticas, aos projetos, que são grandes convites em termos reflexivos e que garantem para a criança, muitas vezes, um passeio por diferentes gêneros e a condição de apropriação também diversificada. Quando nós falamos, né, da condição de trabalharmos com as sequências didáticas, estamos pensando num trabalho previsto em diferentes etapas ou diferentes passos, oficinas, como gostam de chamar alguns professores. E essa questão é fundamental porque ela abre o caminho para que a articulação de linguagens aconteça, né, e para que esse professor também tenha uma condição mais efetiva de avaliação, de acompanhamento dos seus alunos. Então, quais são essas etapas? Tudo na sequência didática começa com o que nós chamamos de contextualização da proposta, o que significa dizer que esse professor apresenta aos seus alunos qual vai ser o gênero. Depois disso, esses alunos são convidados a uma aproximação ainda maior por práticas de leitura. Então, o professor, com os alunos, para os alunos, lê alguns textos, alguns exemplares daquele gênero, no meu exemplo aqui, crônica, e aí, em função dessa leitura coletiva, desse dizer coletivo a respeito do gênero, que eles vão para uma outra etapa, que é a etapa de produção inicial, uma produção escrita que é feita individualmente. E essa produção escrita, ela é fundamental porque ela vai nos dar muitas pistas do trabalho a ser desenvolvido. Quando
o professor leva para a sala de aula a proposta de produção escrita dessa primeira versão, ou seja, dos saberes prévios a respeito daquele gênero, isso traz como resultado a condição muito clara de análise desse professor sobre o que conhece, o que não conhece cada um dos seus alunos. E a partir dali, que a sequência didática de fato passa a se desenvolver em termos das necessidades que o professor analisa. Então, não é uma produção foco da correção do professor, mas é uma produção diagnóstica, que vai, portanto, abrir espaço para que todas as demandas de aprendizagem apareçam e que esse professor, ao longo das etapas, possa levar as propostas de modo lá no final, a contemplar uma nova produção, uma nova versão escrita daquele texto, no nosso exemplo aqui da crônica, e aí esse aluno seja convidado a olhar para a sua produção inicial e olhar para essa final já sob efeito desse processo todo de aprendizagem. Bom, é importante também frisar sobre a necessidade, né, de formar leitores competentes para que a alfabetização, o letramento, a educação, ela aconteça de forma integral, né? Aconteça de forma que o aluno se obtenha do senso crítico. Eu trago 3 princípios, né, que foram adquiridos do livro, aquisição das linguagens oral e escrita, né, da autora Márcia Beatriz Amplatz, que então apresenta a necessidade dos seres humanos terem um conhecimento textual, né? Ou seja, a maneira, por exemplo, como a gente lê determinado gênero textual, ela vai variar, né? Então, ao declamar um poema, a gente tem certa entonação da voz, tem algum gestos, expressões, né? Corporais, faciais, do que ler, por exemplo, um texto discursivo, né? Ou um conto, né? Também temos a necessidade de obter o conhecimento linguístico, né? Que é a utilização da língua, né? Que circula a nossa sociedade. Então, a gente precisa ter um vocabulário, conhecimento do vocabulário, das regras da língua. E o conhecimento de mundo, né? Que está atrelado também aos outros 2 conhecimentos, porque ele traz as vivências que os sujeitos passaram ao longo de sua vida. Então, para entender um texto também, a base do texto, ele precisa ter como base os conhecimentos prévios, né, dos alunos, para ter essa compreensão maior sobre o que o texto está trazendo. Bom, e por último, eu trago as estratégias de leitura, que também são essenciais, né, para o estímulo na formação de leitores. Bom, tem o antes da leitura, né, que a gente precisa utilizar estratégias para estimular, para motivar os indivíduos a lerem. Então, a gente pode trazer aqui as leituras de leite, né, que abordam mais o gosto dos alunos, os interesses dos alunos, tá? Então, aqui também vai servir para ativar os conhecimentos prévios, né, vai estabelecer previsões e vai promover essa construção de hipóteses. Durante a leitura, a gente precisa ver, analisar se o aluno conseguiu construir a compreensão do texto, se ele conseguiu entender o significado do que ele leu, a mensagem do texto. Por isso,
é importante também o resumo, né? Que vai trazer se teve ou não essa aquisição da compreensão. E temos também o momento depois da leitura, que é essencial, que vai ser uma troca, né, de informações, de discussões a respeito do que foi lido, das exposições dos pontos de vista, né? Bom, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro a importância da interdisciplinaridade, né? Desse articular as variadas áreas do conhecimento no trabalho com as crianças, seja através de um projeto didático ou de uma sequência didática. O essencial é proporcionar essa proximidade, né, da escolarização, do ensino-aprendizagem nas escolas com as práticas sociais e o que acontece em torno da vida do aluno. Espero vocês, então, nesse mesmo canal, amanhã, para a gente refletir a respeito da ludicidade, né, das brincadeiras e dos jogos no processo de alfabetização e letramento. Até mais!